A gente vai falar de escala 6x1. Você que é trabalhador, você que trabalha de segunda a sábado, está interessado nessa discussão, que vai ser uma das principais discussões esse ano. Então, a gente já tem novidades sobre esse caso. E quem vai trazer essas novidades, que também está brilhantando a estreia desse programa, que eu pedi para ele na sexta-feira, ele prometeu que estaria aqui me ajudando no programa e já traz notícia quentinha publicada na coluna dele. Igor Gadelha, muito obrigado pela tua participação. Conta aí que novidade é essa e obrigado de novo por estar aqui no programa. Primeiro, eu que agradeço nessa estreia aqui, olha em pé, chique, viu o negócio aqui. Muito obrigado, Rafael. Notícia que a gente trouxe em primeira mão. Na coluna, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente da CCJ, o deputado Lomanto, eles escolheram o deputado federal Paulo Aze, do União Brasil da Bahia, como o relator da PEC que acaba com a escala 6x1. O deputado Paulo Aze, ele tem 62 anos de idade, está no terceiro mandato consecutivo na Câmara e é considerado daquela ala chamada Centrão. É um deputado que tem um perfil considerado moderado. Ele vai ser o relator lá na CCJ dessa proposta. Lembrando que o Paulo Aze foi o presidente da CCJ ao longo do ano passado. Inclusive, quando ele foi presidente da CCJ, ele prometeu que ia pautar a PEC 6x1, só que acabou não pautando porque o Hugo Mota não enviou a PEC, né? O Hugo Mota só enviou essa PEC para a CCJ em fevereiro agora de 2026, e quando o presidente da CCJ já tinha mudado. Então, esse anúncio, Rafael, que a gente antecipou na coluna, deve ser oficializado pelo presidente da CCJ amanhã, na terça-feira, mas a gente já antecipou esse nome. Vai ser anunciado oficialmente amanhã e agora vão correr os prazos, né? Vão ter algumas audiências, ele deve ter aí algumas sessões para apresentar o parecer dele. Agora, lembrando que lá na CCJ eles só vão julgar a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição. Eles não vão falar muito sobre o mérito, né? Não vai ser nessa fase que eles vão discutir se vai ser 5x2, 5,5 por 1,5, como tem essa proposta. Agora é só a fase da admissibilidade. Depois vai ser criada uma comissão especial, né? Que aí vai ter 40 sessões, vai ser mais demorada, que aí onde o mérito vai ser analisado. Segundo a gente apurou, há já um movimento ali na Câmara para tentar manter o Paulo Aze como relator também na comissão especial. Ele começaria na CCJ e iria para a comissão especial, mas isso ainda não está, né? Porque a comissão nem foi criada. Mas fica aí também o questionamento. A gente sabe que essa pauta é extremamente de interesse do governo federal, até porque a gente está em ano de eleição, a gente sabe a relação que o presidente Lula tem com os trabalhadores, afinal, Partido dos Trabalhadores. De que forma esse relator qual é a relação dele com o governo? Como você acha que isso pode ser vantajoso ou não para Lula nesse momento? Olha, o governo queria um nome mais à esquerda, né, no caso. Chegou-se até a cogitar a deputada federal Erika Hilton, que é autora de uma das propostas, né, sobre o fim da escala 6x1. Inclusive, ela é uma das entusiastas desse tema, mas a avaliação ali do Hugo Mota e do presidente da CCJ foi de que a Erika Hilton, por ter um perfil mais à esquerda, né, digamos assim, poderia contaminar o debate. Então ele optou por um deputado ali de centro. O governo, pelo que eu conversei até agora, não vê como o melhor nome, mas também não como o pior. O Paulo Aze, como foi presidente da CCJ em 2025, ele teve uma série de diálogos com o governo, pautou ali algumas propostas de interesse do governo. Então o governo não era o melhor, não era o nome que o governo sonhava, mas o governo vê com bons olhos por ser um deputado de perfil de centro. Lembrando que o Paulo Aze, ele é do União Brasil da Bahia, que tem uma relação de oposição ao PT lá na Bahia, historicamente, né? Ele é muito ligado ao ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que é pré-candidato ao governo da Bahia contra o PT, que domina ali a Bahia há mais de 2 décadas. Igor, aproveitar que você está aqui, mais cedo você tinha trazido também na sua coluna de que Flávio Bolsonaro e Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, vão fazer uma reunião amanhã para tentar definir uns nomes. Primeiro, eu queria que você pudesse dizer quais nomes estão sendo cogitados para que sejam candidatos à eleição no Rio de Janeiro, no lugar de Cláudio Castro, que deve sair. Cláudio Castro é um trava-língua, né? O Cláudio Castro, ele deve sair candidato ao Senado. E eu queria que, dentro desse contexto, você pudesse trazer sua análise daquelas falas, daquela rusga que está acontecendo entre Carlos Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto. Por quê? A gente conversou mais cedo com um cientista político aqui e a gente trouxe que Flávio Bolsonaro demonstra, obviamente, mais trato político, né? À toa que está conversando com Cláudio Castro, tem outras pessoas dentro do PL que ele tem mais proximidade, enquanto o Carlos, voltando a ser aquele diabrete que foi nas eleições de 2018, né? Formando aí inimizades dentro do próprio partido.
Eu queria primeiro que você falasse um pouco da reunião e, claro, de como você acha que Flávio pode amansar Carlos, já que, como a gente sabe, ele tem um magistrado político, o irmão. Bom, é isso. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vai desembarcar em Brasília aqui nessa semana. E ele vai ter essa conversa com o Flávio Bolsonaro para bater o martelo de quem vai ser o candidato do PL ao governo do Rio de Janeiro. Hoje há dois nomes principais. O primeiro é do Felipe Cury, que é o secretário da Segurança Pública do Rio de Janeiro. Vou só checar aqui o nome dele, se é Felipe Cury mesmo, que eu fiquei na dúvida se é Cury, mas eu sei que o sobrenome dele é Cury, o atual secretário da Segurança Pública do Rio de Janeiro. O segundo nome que está bem cotado é o do deputado estadual Douglas Ruas, que é o atual secretário das cidades também do governo do Rio de Janeiro. Vamos lá, o que está acontecendo? Esses são os dois nomes favoritos, mas a aposta dos aliados do Flávio Bolsonaro é de que o Douglas Ruas vai ser o escolhido. Por quê? Haveria uma preferência do Flávio Bolsonaro pelo Douglas Ruas por dois motivos. Ele, assim como secretário da Segurança Pública, ele agrega a pauta da segurança pública. Por quê? O Douglas Ruas é policial civil, o pai dele é prefeito de São Gonçalo, que é um município ali da Baixada Fluminense, que também é policial, mas policial militar, então ele agrega a segurança pública, só que diferentemente do atual secretário de Segurança Pública, o Cury, o Douglas Ruas, que é esse nome apontado como favorito pelos aliados do Flávio, ele agrega a política, ele tem muita relação política, tem muita relação com muitos prefeitos, com muitos deputados, e o Flávio avalia que isso, os aliados do Flávio avaliam que isso seria um diferencial em relação ao Cury, que é o secretário de Segurança Pública, que também agregaria a pauta da segurança, mas aí não agrega a política. O Flávio, e aí falando um pouco disso, o Flávio está negociando os palanques em vários estados. Ele vai negociar também. Há uma expectativa de que ele entre na negociação lá no Paraná, se vai ficar com o Ratinho Júnior, ou se eles vão tentar ali uma alternativa com o Sérgio Moro. Ele vai entrar também na negociação, o próprio Bolsonaro entrou em Santa Catarina, e é onde a gente chega no Carlos Bolsonaro, né? Nesse caso, o Bolsonaro disse ali para os deputados, disse para o Carlos, que os candidatos do PL em Santa Catarina ao Senado serão o Carlos Bolsonaro e a deputada federal Caroline de Tônio. Só que isso acaba um acordo que o Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, tinha feito com a Federação União Brasil-PP, que tem o senador Esperidião Amin como pré-candidato ao Senado. Ele precisa renovar o mandato. E aí isso acabou com um acordo. Até conversei com o senador Ciro Nogueira, que é o presidente do PP no fim de semana, e ele me disse, até publiquei na coluna no sábado, que por ele, o PP lá em Santa Catarina segue outro caminho. O outro caminho lá em Santa Catarina seria com o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que é do PSD de Gilberto Kassab. Ele é pré-candidato ao governo do estado e vai concorrer com o atual governador, que é o Jorginho Melo, que é do PL. Então o Flávio, ele vai ser usado aí para dar a palavra final, juntamente com o pai, sobre esses palanques. O Carlos realmente tem feito aí esse embate, já mandou indireta para o Valdemar da Costa Neto, e isso cria muito ruído, sem dúvida. Mas o que as pessoas falam no PL? A decisão vai acabar sendo do Bolsonaro e também do Flávio, que é o pré-candidato à presidência da República. Então, ele, como é o cabeça de chapa maior, digamos assim, do Partido Liberal, assim como o Lula é do PT, é ele que vai acabar dando a palavra final ali das negociações. Até porque essas negociações nos estados, elas também vão envolver, de alguma forma, as alianças em apoio à candidatura do Flávio Bolsonaro ao Planalto. Igor.